E aí pessoal, beleza? Onde nós iremos falar de um tema bastante importante, né? Passando o orçamento corretamente. Por exemplo, trocar conector de carga, a gente faz geralmente um preço médio do mercado, né? Isso depende muito do aparelho. Tem aparelhos que é mais fácil a abertura e tem aparelho que a abertura é mais complicada, né? Aparelhos parafusados, logicamente eu vou cobrar um preço mais baixo, porque o risco de eu danificar a tela durante a abertura é quase nulo. Agora se eu pego um aparelho que a frontal é colada, onde vou ter que usar uma separadora, na qual eu vou perder mais tempo abrindo esse aparelho do que trocando a peça, o próprio conector, o reparo desse conector é um reparo mais caro, né? Porque nós temos que levar em consideração o tempo perdido, né? O tempo investido, na verdade, a dificuldade em abrir esse aparelho para fazer a troca do conector. Nós temos que analisar vários fatores. Então eu não vou trocar um conector de um Moto G3, que é um aparelho parafusado, o mesmo valor de um conector de um J7 Pro, que é um aparelho colado, uma frontal altamente, que durante a abertura pode correr o risco de quebrar a tela. Não tem condição de eu cobrar o mesmo valor. Um Moto G3, para trocar um conector aqui, eu estou cobrando em torno de 50 a 70 reais. Já o conector do Samsung J7 Pro, né, eu estou trocando em média em torno de 150 a 200 reais. Então essa é a média de valores de uma troca de conector. Eu tenho que ver se o aparelho é colado ou parafusado. E aí vai troca de conector, troca de microfone, troca de um botão. Então nós temos que levar em consideração a dificuldade em abrir o aparelho, certo? Isso aí, troca de bateria, em abrir o aparelho em si. Mas no caso de aparelhos apagados, né? Você recebe o aparelho na sua loja, o aparelho não carrega e está totalmente inoperante. No caso aqui eu tenho um Samsung, um J7, modelo mais antigo, né? Ele é parafusado, mas ele tem uma cola aqui em torno da tela. Ele é de fácil abertura, digamos aqui que de 0 a 10, eu digo que 5. E eu tenho aqui um Moto G6 Plus, um aparelho que tem que ir para a separadora para abrir. Então eu não posso cobrar uma manutenção, troca de conector, microfone, bateria, do mesmo valor de um aparelho desse, onde ele é parafusado, na qual a bateria sai aqui de boa, certo? Então no caso aqui de aparelhos apagados, né, totalmente inoperante. Pessoal, aparelhos totalmente inoperantes, onde eu fiz a análise, ele não liga, não carrega, né? É muito importante, presta atenção, viu pessoal, porque essa é a parte que dá dinheiro, da manutenção, repara em placa, né? Troca de conector, você vê um vídeo aí, você aprende rapidinho na nossa aula. Mas o reparo em placa em si, aparelhos em curtos, aparelho consumindo, aparelho que não liga, totalmente inoperante. Aí onde dá dinheiro, certo? Como é que eu cobro aqui na minha assistência técnica? Como é que o pessoal está cobrando, a maioria dos técnicos que são especialistas em reparos de placa? Eles estão cobrando, pessoal, em torno de 30 a 40% do valor de mercado. Hoje a nossa assistência técnica ela é especialista em reparos de placa de iPhone. Eu vou dar o exemplo do iPhone, por exemplo, um iPhone 6. Um iPhone 6 hoje em bom estado, ele custa em torno de R$1.000 a R$1.200. Pessoal, isso se o cliente quiser vender, viu? Agora, se o cliente não quiser vender, o aparelho dele não tem preço. Porque, na verdade, como eu disse na primeira aula do módulo 1, o cliente está disposto a consertar o aparelho dele, então ele está disposto a pagar qualquer valor. Então eu cobro 30 a 40% do valor de mercado do aparelho. Então, digamos que o valor de mercado de um iPhone 6, ele custa em torno de R$1.000 a R$1.200. Então aqui na minha assistência técnica,
eu cobro R$390 para reparar um iPhone 6, né? Eu sempre dou o valor cheio do aparelho, né? 390, eu falo para o cliente que ele pode passar em 3 vezes no cartão. É interessante, pessoal, a gente passar o valor cheio porque o cliente ele vai chorar por desconto, né? E quando é o reparo de placa, na maioria das vezes, você fazendo uma análise bem feita, né, sabendo que o defeito realmente é na placa, que esse reparo não vai ter o investimento de uma bateria, que não vai ter investimento de uma tela, que o seu investimento maior vai ser o tempo e o lucro vai ser 100%, a não ser o seu tempo, você tem uma margem para negociar com o seu cliente. Se você cobra 390 em 3 vezes no cartão, pessoal, de boa com esse cliente, se ele pagar no dinheiro, no mínimo que eu faço, com muito chororô, é R$300. Mas o que eu baixaria no mínimo aí era para 350. Então, 390 no cartão, certo? Em 3 vezes, e 350 à vista. Já no caso o iPhone 6S, o iPhone 6S ele custa em torno de R$1.500, né? Vou dar essa média aqui no mercado. 1.500 para mais, 1.700. Então, já serviço de placa dele, eu cobro 450, se o cliente quiser passar no cartão em 3 vezes, eu sempre, como eu falei, eu passo o preço cheio. Se ele quiser pagar à vista, eu fecho nos 400. Você não vai cobrar o preço da placa, um reparo da placa do iPhone, R$100, R$200. Porque como é que funciona a Apple, a garantia da Apple? Né? Se o aparelho estiver fora da garantia, o cliente recebe outro. Mas se não tiver, então a Apple vai cobrar do cliente R$1.500. O cliente paga R$1.500 e ele recebe um novo aparelho. Você está cobrando um terço. Você está cobrando um terço desse valor para poder reparar o aparelho desse cliente, né? E além de você reparar o aparelho dele, você vai entregar o aparelho do cliente com todas as informações, todas as fotos, conversa no WhatsApp, que hoje a preocupação dos clientes mais é as conversas no WhatsApp, documentos, fotos, uma série de vantagens que o cliente vai pagar com o maior prazer, porque você vai recuperar o aparelho dele por um terço do valor. Ele não vai ter que comprar outro, porque se ele fosse comprar outro aparelho, ele ia gastar R$2.000. E você está cobrando um valor bem mais baixo para ter o aparelho para devolver o aparelho ao cliente funcionando, certo? Então, reparo de placa, pessoal, aparelhos inoperantes, 30% do valor de mercado. Por exemplo, se eu der um exemplo aqui de um Moto G3. Moto G3 aqui no mercado está em torno de 250 a R$300. Pessoal, mas a gente tem que entender que esse preço é se o cliente quer vender, mas o cliente não quer vender o aparelho dele, ele quer o aparelho dele funcionando, certo? Porque a gente tem que levar em consideração o quê? Que o cliente, ele não quer comprar o outro aparelho, porque se ele for comprar outro aparelho, ele vai desembolsar de mais de R$1.000 para cima. Moto G3, em torno de R$300, aqui eu já cobro um pouco mais, né? Não vai ser em torno de 40% do valor de mercado. O Moto G3, ele vai estar em torno de R$300, R$350. Então, para mim reparar uma placa dessa, eu já estou cobrando em torno de R$150 para mim acender uma placa apagada no Moto G3, certo? Se for um aparelho de R$600, né? Um aparelho que custa 600, o valor de mercado eu já cobro 200. Se for um aparelho que custa 800, eu já cobro em torno de 250 a R$300. Então, pessoal, fica essa dica. 30 a 40% do valor de mercado. E outra coisa, pessoal, a gente tem que se comportar como técnico, certo? Você não vai chegar para o cliente e falar para o cliente simplesmente que o conserto do valor dele, que o conserto do celular dele é R$300. Você tem que convencer o seu cliente, porque o serviço, ele não deixa de ser uma venda, né? Você tem que passar todo o seu conhecimento técnico no orçamento, né? Você tem que falar com o cliente como técnico, né? Você vai falar para ele quais são os reparos técnicos que você vai fazer na placa dele, para ele, né, na sua autoridade, no seu conhecimento, que você vai reparar a placa e você vai autorizar, e ele vai autorizar aquele serviço. Não é simplesmente, não, vou fazer uma limpeza, o cliente chega com um aparelho que caiu na água, não, vou fazer uma limpeza aqui, aí com que autoridade você vai cobrar R$300 numa limpeza?
É diferente eu chegar, não, seu aparelho caiu na água, eu vou fazer uma desoxidação, vou fazer um reparo, um banho químico na placa, vou usar uma ultrassom para remover a oxidação em alguns componentes BGA, na qual estão danificados, e por isso o aparelho não está ligando, certo? Então, essas informações de um profissional que conhece o que está fazendo, vai chiar os ouvidos do cliente, né, como música. Então ele vai se sentir mais à vontade de autorizar esse serviço. Não simplesmente você chegar, limpeza R$300. Você não tem nem coragem. Se eu fosse técnico, uma limpeza R$300, eu não ia dizer isso. Rapaz, é uma limpeza. Eu ia dizer 50. Eu ia dizer R$100. Certo? Porque a limpeza é uma limpeza. Então, pessoal, é muito importante nós se comportarmos como técnicos qualificados que reconhecem realmente o serviço que você efetua numa placa. E durante o nosso curso, eu vou estar citando vários termos técnicos, né, na qual vocês têm que aprender esses termos para quando vocês passar o orçamento para o cliente, preencher o defeito na ordem de serviço ou passar esse defeito para a atendente de vocês, ela passar da mesma forma que você preencheu lá na ordem de serviço, né? E de preferência, pessoal, se você tiver disponibilidade de tempo, vá falar com o seu cliente pessoalmente. Chegue lá no balcão e explique a situação, o que ocasionou o defeito dele, se foi um carregador de má qualidade, se foi um curto na parte do carregamento, se foi uma oxidação, se danificou alguma trilha. Pegue o seu cliente, chame ele, explique o que aconteceu através de informações técnicas que com certeza ele vai autorizar o seu serviço. Aqui na minha assistência técnica é muito difícil um cliente sair sem autorizar um serviço, mas eu falo com toda a autoridade, com todo o conhecimento, né, para que ele não venha a ter uma réplica a respeito do que eu falei. Porque às vezes você pode pegar um cliente entendido e você falar termos simples e ele rebater o que você disse. Então, fale com toda a autoridade em cima de termos técnicos, né? Esses termos, vocês vão ver vários termos aqui eu falando durante o curso, certo? E aprendam esses termos para vocês passarem essas informações, passarem orçamento para o cliente de vocês como um verdadeiro profissional de manutenção, certo? Pessoal, então, orçamento com peça. Creio eu, né, que a maioria de vocês que já fazem alguns reparos, como troca de tela, troca de display, de bateria, vocês já sabem passar esses orçamentos, mas fica a dica aí do orçamento, como cobrar orçamento de reparo em placa. E só mais uma coisa, pessoal, por que o orçamento ele não pode ser tão baixo? Certo? Presta atenção. Eu pego um celular, um iPhone, um celular desse lacrado, onde eu não tenho acesso à bateria, certo? Não tenho acesso à bateria. Vários celulares, Motorola, vários Samsung, LG, iPhone, não tenho acesso à bateria. E a maioria desses aparelhos, certo? Quando eles estão com defeito na placa, ou a placa está em curto, ou está consumindo, a bateria automaticamente danifica. Então o que é que acontece? Presta atenção. Eu estou fazendo um reparo vou citar o iPhone 6. Peguei um iPhone 6 com reparo na placa, defeito na placa, a placa está em curto, está consumindo. Cobrei para o cliente R$390. 390 no cartão, 350 à vista. Então, o risco de essa bateria dele não prestar mais é maior do que 50%. Então, né, ele corre um risco de realmente a bateria não prestar mais. Quanto é que é uma bateria de um iPhone? Boa, R$40. Tu tá cobrando do cliente 390. No meu caso aqui, pessoal, quando eu vejo que a bateria não presta, eu coloco a bateria, né? Eu coloco a bateria no aparelho depois da placa reparada e não cobro mais do que aquele valor que foi passado. Certo? Porque aí é diferente. Você passa o orçamento do cliente 390. Aí depois liga para o cliente, tua bateria não presta, também está com defeito. Aí tu cobra mais 100, aí vai para 490, ele já vai achar ruim. E por que você não falou logo que o defeito era a bateria e o defeito na placa?
Por isso que a gente tem que cobrar um pouco sempre mais alto. Porque se tiver alguma eventualidade de a bateria estar com defeito, ou durante o reparo na placa eu identifiquei que tem uma campainha com defeito, um botão, certo? Que tudo isso são peças que têm um valor bem baixo, que na qual eu colocando na placa do cliente, substituindo, para mim eu não vou sentir tanto, certo? Então fica essa dica também para vocês a respeito desses valores, não ser tão baixo e ser na média de 30% a 40% do valor do aparelho. Porque se tiver alguma eventualidade de uma peça que tem que ser substituída, esse valor já cobre o valor dessas peças, que ela tem um custo bem baixo. Pessoal, essa é a dica que eu quero deixar para vocês, certo? Reparo de placa em torno de 30% a 40%, certo? Se tiver substituição de pequenas peças, você coloca sem cobrar do cliente, certo? Você coloca na ordem de serviço. Durante a placa, durante o reparo, teve que trocar a bateria, teve que trocar um botão, teve que trocar um dock, um microfone. Você coloca lá todo o serviço executado, mas mantendo a mesma faixa de preço, certo? Outra dica que eu quero deixar aqui para vocês é falar com a autoridade. Falem com verdadeiros técnicos de manutenção, falem os termos técnicos, nome dos componentes, a tecnologia aplicada, o processo de soldagem, citem os equipamentos que vocês utilizam durante o reparo. Utilizei a estação de solda de retrabalho em 300 graus. Comecem a utilizar esses termos que não são termos comuns e o cliente fica encantado e sabe que vocês dominam realmente o trabalho que vocês fazem, que vocês realmente fazem esse trabalho com paixão. Obrigado a todos, um abraço a todos.